E aí, tudo certo? Eu não sei se vocês já viram essa cena clássica pelo menos uma vez na sua vida. A menina vira pro cara bacana, o tal brother, né? E diz: "Você é como um irmão pra mim." Pois é, né? Muita gente já passou por isso, ou já viu acontecer, ou vai acontecer. E não adianta aquele cara ser gente boa, esforçado, trabalhador, divertido, que tem tudo pra estar num relacionamento saudável, mas simplesmente não é notado. Agora imagina que esse cara tem menos de 1,80. Você é incrível, você é isso e aquilo, mas eu te vejo como um amigo. E cara, se você é um homem com menos de 1,80, provavelmente já passou por algo parecido. E esse questionamento ficou na minha cabeça por bastante tempo. Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto e eu notei algo que está acontecendo realmente nos dias de hoje, explicando por que a maioria dos homens que têm uma certa altura são considerados invisíveis para algumas mulheres. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender muito bem o ponto que eu vou mostrar. Então, logo de começo, já deixo uma pergunta para vocês deixarem a resposta nos comentários. Porque os homens com menos de 1,80 muitas vezes parecem invisíveis para muitas mulheres quando o assunto é relacionamento amoroso. E se você ficou curioso para saber minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui embaixo tem uma opção chamada Hypar, que vocês conseguem hypar depois que vocês curtem. E assim ajuda no engajamento, na distribuição para mais pessoas. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E, como eu já falei em outros vídeos, eu também tenho um Apoia-se, que também dá para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito, beleza? Então, já dei uma merchan e vambora. Bom, eu vou falar um pouco dos estudos que mostram que sim, existe um padrão meio que social e biológico forte em que a altura do homem pesa nas decisões de possíveis relacionamentos. Não é coisa da minha cabeça ou insegurança gratuita, né? Cara, foi comprovado por meta-análises acadêmicas que as mulheres, em geral, realmente preferem, em média, homens mais altos do que elas. Mas por quê? Cara, tem um lado evolutivo, social, psicológico e, é claro, cultural. Ó, uma parte dos psicólogos explica que ao longo da história, a altura acaba associada à ideia de proteção, força e liderança, ok? E em tempos antigos, que a gente vê em filmes, séries, ter um homem alto por perto poderia significar mais segurança para uma possível família. Afinal, né, era o cara que protegia e provia. Hoje em dia não vivemos caçando mamutes ou coisa do tipo, mas certos instintos continuam atuando por baixo dos panos. E não é verdade? Cara, se vocês reparem bem, em filmes, em séries, quando você vai ver aquele cara que é o macho alfa, né, por exemplo, de uma tribo, ou um cara que é um, sei lá, um gladiador, ou alguma coisa assim do tipo, você vai ver que o padrão se repete, é o cara alto, o cara bonitão, shapeado, e você vai ver, principalmente em desenho animado, geralmente é assim, o cara mais alto é o líder e os caras mais baixos são os subordinados deles, né. Até em animes, animações, tá aí escancarado na nossa cara. E eu sei que vai ter gente falando: "Ah, mas homem baixo às vezes tem mais relacionamentos, alto não quer dizer nada", beleza, você pode argumentar isso. Mas eu estou falando um assunto porque, em geral, cara, principalmente na sua roda de amigos, ou se você é mulher, prefere sim um homem mais alto que ela. E eu não tô falando, por exemplo, assim, a menina tem 1,50 de altura, o cara tem 1,65, ele é mais alto que ela, certo? Só que ela não quer esse cara, ela quer um cara de 1,80 m pra cima, né? Porque menos de 1,80 m pra elas, pra grande parte delas, são amigos, são considerados amigos, né? E a realidade é que não é só a questão da diferença de altura, é a questão de por que está por detrás disso. Que nem eu falei pra vocês. A diferença entre 1,50 a 1,70 é 20 centímetros. Só que elas não dão atenção pra esse cara. Geralmente elas querem um cara mais destacado, né? De 1,80 pra cima. Então esse é o assunto principal, beleza? Vocês podem argumentar aqui nos comentários, mas assiste o vídeo até o final que você vai entender muito bem.
E, cara, de acordo com o levantamento de vários aplicativos de relacionamento, que eu posso citar como a OkCupid, um dos maiores do mundo em questão, a maioria das mulheres coloca como a altura mínima desejável em um parceiro 1,80. Mesmo que a média da altura do homem brasileiro em questão, segundo o IBGE, seja em média de 1,73. Em outras palavras, né, a régua está literalmente acima da média. E também tem um estudo interessante da University of Chicago, em parceria com a MIT, mostrou que homens mais altos têm maior probabilidade de serem casados e mais chances de serem promovidos no trabalho e até ganharem salários ligeiramente maiores. Que, querendo ou não, é um reflexo direto daquilo que a sociedade espera do homem ideal, entre aspas, né? Aí então você pode estar se perguntando, mas por que a altura importa tanto assim para elas? Cara, vamos entender aqui o lado feminino. Eu vou dar uma visão com base em estudos e até percepção do dia a dia em redes sociais, notícias, enfim. Cara, em termos evolutivos, como eu já citei anteriormente, mas eu vou dar uma complementação, a altura pode ser vista como sinal de proteção, força e dominância. Ainda que isso hoje não tenha o mesmo peso funcional. Esse programa, entre aspas, mental, ainda meio que vive na cabeça de muitas mulheres. Como se o homem alto oferecesse mais segurança, entende? Além disso, né, um condicionamento cultural. Filmes, séries, novelas, até contos de fadas sempre mostraram o príncipe encantado como alto, imponente e dominante. E é muito raro a gente ver um galã, baixo, baixinho. E quando aparece um, normalmente é o alívio cômico, ou engraçado, ou o melhor amigo. E dando um gancho pra isso, também vai uma questão status social, né? Sabe aquela coisa de CEO de empresa ou político importante, geralmente ser mais alto? Cara, tem uma base real. A altura meio que reflete o status e poder em várias culturas. Também tem a ver com autoestima. Um dado interessante mostra que mulheres que se acham mais atraentes ou têm autoestima maior acabam exigindo ainda mais altura dos homens nos encontros. Segundo pesquisa publicada em 2024, se ela acha o que é um homem ideal, entre aspas, ela, querendo ou não, só vai aceitar um homem que, aos olhos dela, seja digno, né? Ou seja, mais alto que ela e outros combos a mais. E também entra uma questão social e midiática, né? Que eu já falei, comerciais, novelas, filmes, quase sempre o galã é o alto e a mocinha é sempre a mais baixa, né? Isso meio que reforça um padrão desde cedo, deixando quem tá fora desse sentido deslocado. Então eu volto um pouco na questão da invisibilidade que muitos homens têm sobre a altura deles. Cara, invisível aqui que eu estou falando não é que a questão de ninguém olhar na rua, mas sim quando o assunto é romance, paquera, relacionamento mais sério. O homem baixo de 1,80 tende a ser colocado na categoria de amigo, de melhor amigo, de porto seguro e, na melhor das hipóteses, né, o cara divertido para conversar, mas não para criar família. Que nem eu já falei para vocês em outro vídeo aqui sobre a questão que, por exemplo, o cara conquistou tudo, casa, carro, dinheiro, tem tudo. Só que a altura dele não é uma altura desejado pelas mulheres. E eu falei em questão de um youtuber aqui, que ele é muito famoso nas outras redes sociais, eu vi o story dele. E cara, e as mulheres meio que julgando ele, né? Colocando ele uma prateleira mais baixo, pelo simples fato do cara ser baixo, né? Pra elas, que o cara, se eu não me engano, tem 1,65, 1,60 e pouco. Isso tá tão escancarado na nossa cara que até pessoas que pra gente é o cara perfeito, né, ao olhar de muitas mulheres, só que uma coisa que é genética, que não tem como mudar, é uma questão fatal na hora de querer ter alguma coisa mais sério, entende? E vocês estão cansados de ver aí nas mídias sociais, em redes sociais, que é uma resposta com clareza pessoal das mulheres. Cara, pesquisem em comentários das redes sociais, além de relatórios de plataformas de namoro. Cara, os perfis dos homens mais altos recebem menos mensagem e menos matches, né? Do que os mais altos. Tudo ideal. 1,85. Menos que isso não rola. Não. Não rola. Atualmente não. E, cara,
também não se engane. Até caras que parecem nos filmes como Short Kings, né, tipo Tom Cruise, são exaltados sim, mas são uma exceção e não uma regra do desejo feminino em geral. Que nem o Tom Cruise em questão. Quando grande parte descobriu a altura dele, eu se eu não me engano ele tem 1,70, cara, a maioria das mulheres já começaram a ter um desinteresse por ele. Tipo assim, o comentário é sempre assim, né, ela elogia o cara, faz uma bíblia elogiando o cara, mas no final fala assim: "Ah, pena que ele é um cara baixo", entende? O cara tem todos os atributos desejáveis, né, para grande parte das mulheres, só que a questão da altura, para elas é algo que se não tem aquilo que ela deseja, para elas não compensa engatar em algo mais sério, né. E também não é raro a gente ver nas redes sociais grande parte das mulheres dizendo abertamente, se não tiver menos de 1,80 nem começa, nem troca conversa. Se tornou algo comum, né, quase uma piada, se é que não virou uma piada, mas querendo ou não esconde um filtro social real. Cara, o problema não é a preferência em si, todos temos preferências, beleza? Mas o problema é o peso social disso. Um homem de 1,69 pode ouvir, "Você é baixo demais pra mim", como se fosse um defeito do caráter dele, entende? Cara, isso gera impactos emocionais profundos. Eu não tô dramatizando, a vida do homem baixo, não, eu tô mostrando uma realidade pra vocês que os homens baixos, né, pra elas, passam. É uma coisa que as pessoas tendem a julgar, por exemplo, que nem eu tô mostrando pra vocês dados, eu estou dando minha opinião também. "Ah, mas você tá defendendo um homem, você é isso, aquilo, tá sentindo a dor do cara". Não, eu estou mostrando que é um peso real, é um peso social, que muitas vezes afeta sem a autoestima, ansiedade social, insegurança e até rejeição constante. Porque para muitos na cabeça, né, a questão da altura, ela não vai ter nenhum tipo de interesse em mim porque eu sou baixo, né. Sendo que a pessoa que você quer tem 1,40 se você tem, sei lá, 1,65 ou 1,70, entende? As pessoas hoje em dia não conseguem aceitar a outra parte também, né, tem sentimentos, a outra parte também é humana. Só uma parte pode ter preferências, a outra tem que seguir à risca, e se não seguir já é descartado, entende? Aí quando também começa a ter preferências, já é julgado. Que vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. E teve e tem ainda um movimento da tal cirurgia do alongamento ósseo, que eu também já fiz vídeo aqui explicando, que, cara, é a questão real da pressão, da altura, que o homem tem que ter mais de 1,80, eh, que nem eu falei pra vocês, esse vídeo que eu fiz, teve caras que tinham 1,50 e pouco, o cara foi pra 1,75 e depois de 1,75 já foi pra 1,80 e não tá parando pra fazer cirurgia. Por quê? Cara, o cara já é alto, o cara já ficou alto, mas eu acho que o psicológico dele não tá ainda aceitando aquela questão, entende? Virou meio que uma paranoia pra ele, porque a altura nunca vai ser o suficiente. E eu não sei se vocês sabem, né, essa cirurgia, mano, é muito arriscada. Se você não fazer um pós-cirúrgico adequado, fisioterapia, medicamentos, tanto é que tem risco de pegar uma infecção bacteriana, porque é exposto, né, fora os remédios colaterais, tudo isso envolve pra depois ainda, às vezes, você ainda ter complicação na hora de você andar, na hora de você correr. Tudo por causa de quê? Uma pressão social, vinda de quem? Das mulheres. Aí eu te pergunto, quem é realmente julgado pela aparência? Quem é mais cobrado? Cara, vários homens estão fazendo essa cirurgia, não é uma questão de saúde, é uma questão de estética por causa dessa pressão. E eu aconselho a vocês a nem pensarem, nem cogitarem a fazer essa cirurgia, porque as complicações disso, a médio e longo prazo, podem ser fatais. E também é claro, gente, toda regra tem exceção. Existem sim casais de mulheres mais altas com homens mais baixos e pessoas que realmente não ligam para a altura. Cara, muitos relatos apontam que ao longo do tempo, outros fatores como afinidade, valores, senso de humor, projeto de vida passam a pesar mais na balança. E, inclusive, uma parcela das mulheres, as exceções, diz que sem incomodar com o padrão estético e social que empurra tanta gente a buscar a altura ideal. Mas esses casos, como eu disse para vocês, ainda são minoria. E então você deve estar se perguntando, mas como um cara baixo pode driblar tudo isso? Cara, papo reto aqui.
Ninguém muda a genética, né? E eu já falei pra vocês que fazer alongamento ósseo, cara, tem riscos sérios. Mas eu acredito se você trabalhar na confiança, na sua autenticidade, no senso de humor, fazem muita diferença. Homens seguros são percebidos como mais altos do que são, socialmente falando, entende? Cuide também da sua autoestima. Evite cair no desespero de tentar compensar a todo custo, porque você é um homem baixo, você tem que fazer isso e aquilo, sem impor limites, né? E foque em desenvolver áreas fora da estética, tipo carreiras, hobbies, network, investimento e outras coisas. E procure ambientes e nichos com menos padrão físico rígido, onde outras qualidades sejam mais valorizadas. Porque se você ficar com essa noia de todo lugar que você sabe que vai fazer mal pra você, entrar em, sei lá, aplicativos, que você vai ser invisível, cara, busque outros ambientes. E por último, o que eu posso dizer pra vocês é valorizar quem te valoriza de verdade. Cara, sem perda de tempo em ciclos onde seu perfil nunca será visto como um potencial afetivo. Cara, você não precisa mudar quem você é pelo simples fato da sua altura, que vai ser uma decisão final para você tentar algum tipo de relacionamento. Você não precisa se sentir culpado por algo que já foi estabelecido na hora de você nascer. É genética, não tem como mudar a genética, entende? E você tem que valorizar realmente a quem te valoriza de verdade. E por fim, se você tem menos de 1,80 e sente que está no modo invisível, saiba que você não está sozinho, você não é o único, cara, e nem o errado. Cara, e não precisa mudar quem você é para agradar um padrão que nem sempre é real. Você não é pequeno, você é completo e merece ser visto por quem enxerga além do superficial. Porque para mim, essas mulheres que só ligam pro exterior, infelizmente grande parte estão perdendo até possíveis parceiros mesmo, companheiro da vida, por coisa superficial, por coisa que nem mesmo ela às vezes acredita que é verdade. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou concorda ou discorda, deixa aqui no comentário. E também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima.